Obrigado. Obrigado a eles, obrigado a vós. Bom dia. Queria agradecer antes de mais à Faculdade de Ciências e Tecnologia por esta oportunidade, também à TEDx. E vim para vos contar desta experiência do Autocarro Faro. Não é fácil. Estou extremamente nervoso. Hoje de manhã vinha no carro, vinha ouvir a rádio e ouvi uma canção do Caetano Veloso que ele dizia assim: meu coração de criança não perdeu a esperança de um dia ser tudo o que quer. Ser tudo o que quer. E eu achei isto muito bonito. Meu coração de criança não perde a esperança de um dia ser tudo o que quer. Isto porquê? Porque para tocar assim é preciso ter um coração mole. É preciso conseguir fazer do nosso coração, muitas vezes duro, torná-lo mole. Para tocar com esta sensibilidade, como eles hoje tocaram, eu antes de entrarmos disse-lhes que queria que eles tocassem como deuses, que não é fácil. Também lhes disse o seguinte: a música, o estado da música nem sempre se consegue obter. Nem mesmo as orquestras sinfónicas às vezes conseguem fazer aquilo que eu chamo um milagre, que é fazer música. Para se conseguir atingir esse milagre, nós temos que deixar de ser nós próprios. Naquele momento, deixamos de ser nós próprios e o conjunto pode ou não atingir esse momento de milagre, esse momento único, que é muito difícil de explicar. Só consegue perceber realmente quem lá está, quem lá foi. Quem chega a esse estado de espírito é que consegue finalmente entender o que é nós partimos para esse planeta, que é o milagre de fazer música. Vou contar um pouco a história do Autocarro Faro, como isto começou, embora muitas das questões sejam apenas logísticas, como fazer um projeto, como sonhar com o projeto, como passo a passo concretizá-lo. Há muitas pessoas que chegam ao pé de mim que nos pedem informação para fazer um projeto idêntico. E ao longo destes 19 anos, como sabem, certamente saberão, já se formaram mais de 50 orquestras de percussão à semelhança do Autocarro Faro. Geralmente as questões começam por onde é que se arranjam os instrumentos, quanto custam, alguns ritmos de base podemos começar a trabalhar, algumas partituras, algumas ideias, quanto é que custam as fardas, quanto é que isto tudo custa. Bom, e lá trabalhamos sobre os custos de um projeto idêntico. Acontece que no final, depois de 2 ou 3 horas às vezes de reunião, à volta dos custos e da logística, eu chego à parte principal e digo às pessoas que querem fazer um projeto idêntico ao nosso, digo finalmente o seguinte: que não comecem pelos instrumentos. O projeto não são os instrumentos, o projeto não são as fardas, o projeto não são aquilo que se adquire, o projeto é algo antes disso. O projeto é conseguir reunir à volta de uma ideia, reunir pessoas que tenham uma grande convicção de que vão chegar a determinado sítio musical. Nós chamamos aos nossos tocadores rufinas e às vezes rufias, porque acho que temos todos um pouco de rufias. E essa é parte do ser rufia, essa parte de alguma forma às vezes até revoltada, é esse coração duro que nós trabalhamos para se tornar um coração mole, que nestes momentos se entrega e às vezes consegue esse milagre. Então, o projeto começou, já eu tinha 40 anos. Até chegar aos 40 anos, para resumir a minha vida, quem me conhece disse-me uma vez que eu tinha 7 vidas, como aos gatos, e já tinha gasto 6.
Portanto, a minha última vida começou aos 40 anos com este projeto. Eu cheguei a ser um grande músico em Portugal, já em 1983, gravei o primeiro disco de percussão, depois tive uma carreira fenomenal, subi muito e caí de lá de cima, e os anos seguintes foram basicamente de uma luta contra a toxicodependência. Desisti de ser músico, estive fora em comunidades e depois finalmente regressei a Portugal, regressei para casa dos meus pais, tinha 36 anos, já um homem, e tinha desistido de ser músico. Colegas meus convenceram-me de voltar a ser músico. E eu, cheio de medo inicialmente, disseram-me que era um desperdício para a música eu não voltar a tocar. E eu, pouco a pouco, com muito medo, também já não tinha instrumentos, tinha vendido os instrumentos a colegas, aliás, vendi tudo, vendi os meus instrumentos, vendi tudo. Recorri a esses colegas tentando recomprar-lhes os instrumentos, mas a verdade é que me devolveram os instrumentos e devolveram-me também muito carinho e muita força. E eu comecei a ser músico, voltei a montar o grupo que tinha, já há muitos anos, e com os meus colegas montamos um novo espetáculo e gravamos um novo disco. Estávamos em 1996, um espetáculo de percussão. Portanto, eu sou percussionista. Nesse espetáculo recebemos a visita de duas pessoas, do João Brites e da falecida Natécia Campos, que vieram depois aos bastidores falar-me de que a 2 anos vai acontecer a Expo Mundial em Lisboa, a Expo 98, e nós estamos a falar com alguns músicos e a convidá-los para elaborar um espetáculo à volta do instrumento que o caracteriza. A Júlio Pereira foi convidado para fazer um espetáculo à volta de cavaquinho, outros, e a mim convidaram para fazer um espetáculo à volta do bombo, que caracterizasse o bombo. Eu, quando era miúdo, eu nasci em Vila Nova de Gaia, portanto, zona dos bombos. E eu, quando era miúdo, pai, com 4 ou 5 anos, ouvia, eram dezenas e dezenas de homens a marchar, muitas vezes nas procissões. Portanto, eu tinha essa recordação. E logo nessa altura eu disse ao João Brites, representar os bombos não é com um conjunto de 4 ou 5, é com um batalhão de homens como eu tinha na minha memória. Pelo menos os 60, 70, 80, 100. E então, trabalhei na ideia, convidei alguns colegas músicos a trabalhar a ideia comigo. E o que é que eu disse? Disse, vamos fazer uma orquestra com 100 ou mais. Depois o meu pai trabalhou muitos anos na publicidade, eu ganhei um bocadinho o tique de exagerar. Disse, vamos fazer uma orquestra com 300 tocadores. Maior orquestra do mundo. Assim começam os sonhos. E então lá estamos mãos à obra. A Expo estávamos a propor já um cachê com 2 anos de antecedência, um cachê que depois de eu fazer o projeto e orçamentar o projeto, já eram 10% daquilo que iríamos precisar para trabalhar durante 2 anos para montar a tal orquestra. Bom, a verdade é que sabem que chegámos a bom porto, portanto, lá conseguimos o orçamento no final da Expo. Mas começamos então, colegas meus, na altura a minha companheira, depois de eu regressar, a Guilmar Matela, faleceu poucos meses depois, mas ajudou no início a criar o logotipo, a criar um nome, e juntamente com 3 colegas músicos, também percussionistas, portanto éramos 4 gatos pingados, ainda por cima de tudo homens, fizemos um plano. O plano consistia em começarmos a dar aulas nas escolas, com os nossos 3 ou 4 instrumentos, e começar a aliciar jovens para, 2 anos depois, termos uma orquestra para apresentar na Expo. Marcaram-nos o dia na Expo, lá fomos trabalhando. Apresentámos a proposta a quase 50 câmaras, no sentido de nos patrocinarem, e finalmente 3 patrocinaram-nos, a de Loures, a de Lisboa e do Seixal. Mesmo assim ainda estávamos para aí com 30% do orçamento. Trabalhámos bastante, ensaiávamos bastante, mas sem instrumentos. Tudo com palmas,
Depois fizemos o nosso primeiro grande encontro no CCB, que juntamos já todos os alunos, que nessa altura eram 800, e daí teríamos trabalhado 300 para a tal Expo. E então estávamos no pátio do CCB, todos com palminhas, outros traziam garrafas com pedrinhas, e no final eu vou explicar esta questão. Aliás, comecei por falar nisso, que não eram necessários os instrumentos, ainda hoje digo, não comecem pelos instrumentos, comecem pelo grupo de trabalho. Portanto, nós tocávamos palmas, tocávamos umas garrafinhas com pedrinhas, pouco mais. Um ou outro trazia um djembe, aqueles para turistas e tal. Pronto, o que é que nós estávamos a conseguir fazer? Era alinhar no pátio do CCB já aqueles 300 ou mais, todos alinhadinhos, que é para termos uma estrutura, pelo menos uma orquestra, cada um saber a sua posição, etc, etc. E lá estávamos com as palminhas, e foi assim que ensinámos nas escolas. E a marchar. E a marchar, para andarmos como uma orquestra e depois dar a volta, tivemos que aprender isso tudo. Eu na altura não sabia bem onde aprender, mas lembrei-me, quem é que faz isto muito bem? Os militares. E comecei a ver filmes de paradas militares e tal, para ver como é que eles se mantêm todos. É sempre com o passo no mesmo sítio e tal, e nós lá fazemos os passos, palminhas, palminhas, palminhas. Mas já estávamos um pouco desesperados nesse encontro. O encontro foi a 31 de agosto de 1997. A Expo ia começar em março, portanto já estávamos apertados, nem tínhamos fardas, nem tínhamos instrumentos, mas já tínhamos um grande grupo de trabalho, já focado. Aconteceram vários milagres, um desses milagres foi no dia 31 de agosto. A Guimar Matela tinha falecido 2 dias antes. O encontro realizou-se. A determinado momento já estávamos um pouco desesperados e eu falei para aquela multidão e disse: pessoal, atenção, nós vamos à Expo, nós vamos ser uma orquestra, nós vamos atuar com 300, com ou sem instrumentos. Não é por aí. Tenham calma. Bom, aconteceu que estava lá a direção do Inatel e depois chamou-me, estava lá o vogal que me conhecia, e depois chamaram e diziam: mas qual é o problema? Dizia o vice-presidente: qual é o problema do tipo? E chamaram: então qual é o teu problema então? Eu disse: faltam-nos 300 instrumentos. E quanto é que isso custa? Eu disse: custa X. Epá, isso é um bocado caro. Mas 150, o Inatel vai-vos patrocinar. Bom, foi o primeiro grande milagre. E então propuseram-nos fazer uma cerimónia de entrega, passado poucos tempos. Essa cerimónia de entrega foi de tal maneira emotiva que naquele dia ofereceram os restantes 150. Bom, e passo a passo cumprimos a Expo, fomos ao palco com 300 tocadores, todos com esta farda, esta não, mas idênticas, que esta é deles, e concretizamos o nosso projeto. Durante muitos anos fomos ensinando outras pessoas a fazer o projeto à nossa semelhança, e daí terem surgido dezenas e dezenas e dezenas de outros projetos. E hoje em dia, em 1983, eu era talvez o único percussionista em Portugal. Aliás, eu dizia, perguntavam-me: o que é que fazes? Eu dizia: sou percussionista. Porquê? Eu dizia: percussionista. Tocas bateria? Não, tocas percussões com as mãos. Não eram os bombos. Pronto, em dia 1 de março de 2011, já tínhamos uma sede bastante composta, com um auditório, e aconteceu, tivemos um incêndio provocado por umas obras e queimou-se tudo. Queimaram-se documentação, vídeos, fotografias, livros, centenas de instrumentos e praticamente tudo o que tínhamos junto até essa data. Foi um momento histórico, mas um momento que provou aquilo que eu digo quando quero formar uma orquestra. Toca a Refar voltou ao seu ADN, recomeçou outra vez sem instrumentos, a ensaiar na rua, ainda hoje estamos novamente a ensaiar na rua, fomos readquirindo instrumentos, fomos readquirindo fardas, estamos aqui hoje ao fim destes anos. É a prova de que o projeto, este projeto, não são as paredes, não são os instrumentos,
Não é aquilo que se vê, é aquilo que às vezes se sente, que é este milagre das pessoas conseguirem juntar-se e aspirarem a fazer arte, a fazer este milagre. É esta inspiração que eles me dão, sobretudo, não sou eu que os inspiro, são eles que me inspiram a mim cada vez que tocam, e eles sabem que muitas vezes eu choro quando eles tocam e quando eles atingem aquele ponto que faz-me a mim chorar e faz muitas pessoas em Portugal chorar. É esse momento inexplicável que é a coisa mais fantástica do mundo e é a essência do projeto e não as paredes. Queria agradecer-vos por me terem ouvido, queria agradecer à orquestra por ter estado aqui, por aquilo que eles me deram hoje, que foi aquilo que eu pedi, que foi tocar como deuses. Obrigado a todos.